Fala, rapaziada tricolor, sejam todos muito bem-vindos ao canal Quintal Tricolor. Me chamo Gabriel Neves e vou estar aqui sempre trocando essa ideia com vocês para a gente poder falar um pouquinho sobre o nosso querido e amado Fluminense Futebol Clube. Chegando agora no canal, curte, compartilha, comenta, se inscreve no canal, deixa o seu comentário aqui que é muito importante pra gente, ativa o sininho para receber notificação e segue lá no Instagram Quintal Tricolor. Hoje eu vou estar falando um pouquinho dessa temporada do Fluminense até aqui, uma temporada complicada, com muita dificuldade, mas o Fluminense de anos pra cá conseguiu chegar ao fim de uma temporada, ou está próximo do fim de uma temporada, deixando seu torcedor animado para um futuro próximo, ou quem sabe algo mais à frente um pouco. Mas pega essa vinheta, meu amigo. Então, rapaziada, falar um pouquinho dessa temporada do Fluminense até aqui, que a temporada ainda não acabou. Faltam 2 jogos no Campeonato Brasileiro. O Fluminense ainda pode buscar um terceiro ou uma quarta colocação de Campeonato Brasileiro, o que seria muito bom, não só para o cofre do Fluminense, mas também para o ego do torcedor, né? O torcedor ficaria muito feliz em voltar a figurar entre os 4 melhores do Campeonato Brasileiro, coisa que já não acontece com o Fluminense tem muito tempo. Falar que de como essa temporada começa, a gente vem de uma eliminação precoce na Copa Sul-Americana. Muita gente já não queria o treinador Odair antes disso, depois disso começam a pedir a cabeça dele. Aí a gente vai para um campeonato carioca, onde a gente consegue ganhar a Taça Rio, perde na final do estadual geral, né? O Flamengo se sagra campeão em um jogo muito difícil, onde o Flamengo catima bastante o jogo. É até um jogo difícil para o Flamengo, porque o Flamengo não estava acostumado a jogar daquela maneira. Geralmente a gente via o Flamengo vindo atropelando todo mundo, e naquele jogo ali o Flamengo não consegue impor o seu estilo de jogo. É um jogo muito truncado, é um jogo bem pegado mesmo, mas o Flamengo acaba saindo campeão e muita gente da torcida do Fluminense fica na bronca mais uma vez com o treinador Odair. Aí depois disso tem Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil. O Fluminense começa oscilando bastante no Campeonato Brasileiro, demora a conseguir fazer pontos e sai na Copa do Brasil para o Atlético Goianiense. Naquele jogo que a gente infelizmente jogou muito abaixo, foi uma partida horrorosa do Fluminense, horrorosa. O Atlético Goianiense conseguiu fazer o que quis no jogo. E mais uma vez muita gente pede a cabeça de Odair para que ele saia do Fluminense. Mas logo depois disso, o Fluminense consegue se recuperar bem no Campeonato Brasileiro. Engata uma ótima sequência de vitórias. Só que aí vem a primeira porrada, meu amigo. Evanilson deixa o nosso clube. Muito torcedor fica na bronca com a diretoria. Muito torcedor reclama de tudo quanto é jeito. Com razão, com razão. Porém, o Fluminense continua seguindo o caminho da vitória. Mais na frente um pouquinho, Dodi deixa o nosso querido tricolor. O Fluminense chegou no limite do que podia para segurar o jogador, mas infelizmente o jogador quis seguir outro caminho. Infelizmente para ele, porque se ele fica nesse time, a gente não estaria vendo o Martinelli jogando essa bola. Então pro Fluminense foi excelente. Deixou de pagar 350 mil pro Dodi, mais luvas, que ele tinha pedido luvas, e o Fluminense pagaria. Deixou de pagar isso tudo pro Dodi, pra gente pegar um jogador da nossa base, que não deve ganhar nada absurdo, não deve chegar nem a 100 mil. Acredito que não chegue nem perto de 100 mil, o que o Martinelli tá ganhando. Porém, ele sobe, dá uma osciladinha no início, normal, mas logo depois ele vira um dos maiores destaques do nosso time. Então o Fluminense foi se reinventando ao longo da temporada. Com a saída de Evanilson, o Fred começa a ser titular de alguns jogos e mostra um estilo diferente do Fred. Um Fred que a gente não tinha visto durante esse tempo todo que ele já jogou aqui. Um Fred muito participativo nas jogadas, se movimentando bastante no ataque. Não era um jogador que ficava só dentro da área brigando com o zagueiro, esperando chegar uma bola. Então isso também engrandeceu muito a nossa temporada, essa movimentação toda do Fred. Mais na frente, Odair, meu amigo, Odair deixou o Flusão, recebeu uma proposta irrecusável lá de fora, não julgo, foi uma proposta realmente muito boa,
e ele sai do Brasil por cima da carne seca, porque ele pega um Fluminense desacreditado e ele já tinha conseguido jogar o Fluminense lá em cima, brigando por vaga em Libertadores. Então ele sai com um status muito bom e quando retornar ao Brasil, com certeza vai chover proposta para ele, porque o pessoal viu que ele pode não entregar um futebol tão vistoso, tão bonito da gente assistir, porém é um futebol bem resultadista e que dá resultado. Ele consegue os resultados. Aí o Odair deixa o comando do Fluminense, aí Marcão assume, diretoria banca o Marcão. Muita gente pede pro Marcão ir embora. Muita gente nos primeiros jogos diz que Marcão não serve de nada, que Marcão não sabe nem o que está fazendo no Fluminense. Porém, meus amigos, hoje o Fluminense briga por uma vaga de G4 de Campeonato Brasileiro. Sabe com quem? Com o Marcão, que tem números melhores que Odair. E outra coisa, Marcão utiliza muito a nossa base. A gente vê com o Marcão o crescimento de John Kennedy. A gente vê Samuel entrar em campo e fazer o seu primeiro gol com a nossa camisa. A gente vê Martinelli dominar o meio de campo com a camisa tricolor. Fora Marcos Felipe, que teve um jogo muito ruim contra o Curitiba, porém passa uma segurança absurda. Calegari começa a sofrer menos com bolas nas costas, porque a cobertura, tanto de Nino quanto de Lucas Claro, começa a surtir muito efeito. O Marcão consegue manter um bom padrão de meio de campo com Martinelli e Iago e conseguiu fazer Nenê e Fred jogarem bem juntos, coisa que ninguém acreditava. Então a diretoria do Fluminense nessa temporada muito atípica, tanto para o Fluminense quanto para o futebol brasileiro, consegue dar uma esperança para o torcedor que a gente não via há muito tempo. O torcedor sempre acredita em tudo, sempre acredita que a gente vai disputar tudo. Só que acredito que há muito tempo a gente não vê um time no Fluminense que a gente vislumbre uma boa sequência, onde o elenco não seja tão desmontado de uma temporada para outra. Então eu fiz esse vídeo aqui para a gente falar um pouquinho dessa temporada do Fluminense. Agradecer a todo mundo que está nesse elenco, dando essa esperança boa pro torcedor. E como eu sempre digo, o céu é o limite pro Fluminense. E parece que realmente a gente está trilhando esse bom caminho. A gente já vislumbra uma boa sequência para essa equipe. E a gente sabe que a diretoria erra bastante, mas a gente também tem que saber dar o mérito na hora que a diretoria acerta. Então, parabéns a toda a diretoria tricolor, parabéns a todos os jogadores que estão em campo. A temporada ainda não acabou. O Fluminense vai buscar essa vaga de G4 para a gente ir direto para a fase de grupo da Copa Libertadores. E quem sabe, nessa próxima temporada, a gente não brigue por coisas maiores. Porque o elenco que o Fluminense tem hoje, a gente pode sim buscar alguma coisa melhor com algumas contratações pontuais e com a subida de alguns garotos dessa base para compor esse elenco. O Fluminense não precisa fazer nenhuma loucura no mercado. O Fluminense precisa contratar pontualmente em posições que o Fluminense realmente precisa do jogador e o jogador que chegue para resolver o problema que o Fluminense tem hoje. Em algumas posições que o Fluminense realmente é carente. Se não for fazer isso, pega na base, que a gente já viu que todas as gerações 17, 20 e 23 tem jogador com qualidade para entrar nesse elenco. Você que me assistiu até aqui, curte, compartilha, comenta, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber notificação. Deixa um comentário aqui para a gente poder trocar essa ideia, muito importante para a gente. Você acha que o que eu falei aqui está totalmente errado, que a diretoria errou? Comenta aí, vamos trocar essa ideia. Segue lá no Instagram, Quintal Tricolor, o céu é o limite Fluminense. Tamo junto!